Hoje, na nossa conversa de hoje, esse tema inclusive foi sugerido pela minha esposa, que me chamou a atenção para um detalhe que por vezes nos passa desapercebido, né? Metas para o fim do ano, né? Isso adianta, isso porque esse período, inclusive, para muitos se torna um período muito reflexivo, né? Pelo modo como remete boa parte das pessoas a uma revisão, a uma análise relativa à sua produtividade, às suas escolhas, e os caminhos que foram traçados no decorrer do ano, né? Isso posto numa balança, frequentemente, na maioria massacrante das vezes, o saldo negativo acaba pesando mais do que o positivo, né? E levando em consideração um mundo cuja filosofia do mercado acabou predominando os pressupostos da cultura, os indivíduos pertencentes a essa cultura se utilizam desses pressupostos como forma de significar a própria vida, a própria trajetória. E por que eu estou aqui mencionando um pressuposto de mercado? Porque essa história de meta, ela é uma filosofia e uma determinação altamente mercadológica. Sobretudo relativo ao âmbito do mercado de trabalho. É numa empresa que você tem metas, é numa empresa que você precisa visualizar ganhos dentro. Inclusive, nós vivemos na geração da startup, que é um conceito de empreendedorismo que empenha força total visando um crescimento agressivo num curto espaço de tempo. Então, nós estamos inseridos hoje, sobretudo nos dias atuais, dentro de uma perspectiva laborativa, tecnologizada, vamos dizer assim, em que entra em cena esse conceito de meta, como sendo aquilo que carrega consigo o poder de definir a validade ou não do ano que você vivenciou e daquilo que parece estabelecer algum sentido para o ano que ainda se vai viver. Então, em nome disso, né, uma vez alcançado as metas estabelecidas, consequentemente você pode presumir ter tido um ano positivo. Você pode presumir ter tido um ano proveitoso. Tanto quanto, por outro lado, não tendo batido as metas, ou pelo menos a maioria delas, ou sequer uma delas, então o ano, por conseguinte, passa a ser considerado sob uma perspectiva negativa, como sendo aquilo que você perdeu, que não deu certo, que você pescou mosca, que você deixou a desejar. E esse tipo de matemática, ele impõe um enquadramento mental que, no aspecto exterior, na sua capa de aparência, de produzir uma perspectiva que favoreça motivação e ganho para o sujeito, o tiro ele pode sair pela culatra.
e ao invés de motivar o sujeito, reforçar no sujeito crenças equivocadas sobre ele mesmo, como que sendo uma pessoa que não é capaz de realizar, que não é que não está à altura de concretizar e, portanto, acabam se reforçando no sujeito perspectivas e predisposições que trancafiam o sujeito numa ideia sobre ele mesmo muito aquém de quem ele realmente poderia ser. Portanto, o que eu estou querendo aqui trazer é uma reflexão não de demonização relativo ao estabelecimento de metas, mas sim de sua relativização. Relativização em nome do modo como esse tipo de mindset vem sendo utilizado como um absoluto, como sendo uma cartilha inegociável de pensamento e consideração atrelado à virada de ano, sobretudo à virada de ano. Portanto, meus amigos, vamos juntos fazer essa viagem. Essa é uma pequena nota introdutória, cujo objetivo é fomentar reflexão, produzindo saudáveis provocações para a gente poder pensar. No decorrer do desenvolvimento aqui da nossa reflexão, eu quero deixá-lo muito à vontade para você trazer dúvidas, trazer questões, depoimentos, acréscimos, tudo aquilo que você, considerando ter pertinência com a natureza do que nós vamos aqui conversar, será muito bem-vindo. Eu, de repente, posso não conseguir ler de imediato, sobretudo se eu tiver linkado aqui com uma linha de raciocínio, mas uma vez terminando, eu vou fazer questão de ler e da gente refletir o maior número possíveis de comentários e dúvidas que se fizerem aqui, ok? Só durante essa minha nota introdutória, minha gente, houve o ingresso maciço de muita gente boa com a gente aqui ao vivo, o que alegra tremendamente o meu coração. Muito obrigado, meus amigos. Eu talvez não consiga cumprimentar todos, até para a gente não perder muito o nosso tempo, mas a todos vocês que se achegaram aqui nesse momento, uma boa noite, sejam muito bem-vindos. E o ardor do desejo do meu coração é que tenhamos momentos proveitosos de reflexão e de ampliação da consciência, né? Tem até aqui o meu amigo Jefferson, pelo codinome Desenhador Virtual. Ele: demorei, mas cheguei. Querido Jefferson, sua presença, ela é sempre importante e fica aqui a minha gratidão. Jefferson é o querido amigo, formulador aí do meu site, é ele que produz aqui as propagandas de chamada para live, e eu fico sempre muito feliz com a presença dele aqui. Portanto, meus amigos, vamos todos juntos para esse nosso bate-papo e vamos pensar metas para o início de ano. Adianta. Estávamos aqui na nossa nota introdutória, e talvez esse seja um ponto que eu queira sublinhar, para que no final da nossa reflexão, na medida do possível, nós não venhamos a incorrer em más interpretações. Mas o que eu quero aqui colocar e deixar claro é que definitivamente eu não estou querendo condenar esse ato de formular metas para o fim do ano, para o início do ano, né? Eu estou querendo sim relativizar
em nome daquilo que, na minha observação, de mentalidades, de olhares e de perspectivas, nós estamos falando de um assunto que dá conta de produzir resultados muito positivos para quem a conta fecha, mas para aqueles a quem o saldo é negativo, as repercussões são proporcionalmente muito negativas. E isso incidindo sobre a autoconfiança, e isso incidindo sobre a autoestima do sujeito, onde ele vai trabalhando em cima de uma perspectiva onde, não obtendo as devidas respostas relativo àquilo que ele programou, ao invés disso estabeleceu uma medida de exigência saudável para a estimulação do sujeito a se movimentar e crescer. Isso acaba compondo munição nas mãos de um juiz interno tremendamente voraz e tirano, que passa a oprimir o sujeito com outras lembranças e vivências do passado, formando na memória da pessoa e na imaginação dela sobre ela mesma um verdadeiro dossiê contra ela. E que, por conseguinte, dá conta de formar aquilo que nós chamamos dos estigmas psicológicos, que é quando a pessoa abraça a crença de que ela não consegue. Eu creio que toda metodologia, ela tem pelo menos ela visa uma finalidade proveitosa. Toda metodologia visa uma finalidade proveitosa. No entanto, método é estático, a vida é dinâmica. O critério, ele é rígido, a subjetividade humana, ela é fluida. Então, na antítese desses dois elementos que se bifurcam, por vezes se tornando excludentes entre si, a forçação de um sobre o outro frequentemente não produz um resultado positivo. Frequentemente não produz. De modo que talvez a grande pergunta que a gente tenha que se fazer aqui é: que função esses métodos podem estar cumprindo na sua vida? Isso porque também, por outro lado, a questão de se traçar metas para o ano seguinte acaba também cumprindo a função de uma espécie de cortina de fumaça para que a própria pessoa não enxergue, não olhe de frente o quanto que ela enrola a ela mesma. O quanto que ela vai enrolando a ela mesma, porque em muitos casos, uma vez que a pessoa adote essa modalidade metodológica de viabilização do próprio crescimento, ou seja, estabelecendo metas para, por intermédio deles, se valer de referenciais que, uma vez que possam ir sendo alcançados, vai comunicando para o próprio sujeito e para os observadores externos que ela está notoriamente crescendo, esse também pode vir a se tornar e produzir na trajetória do sujeito diversas armadilhas. Diversas armadilhas. Para alguns casos, e é nesse sentido que aí eu volto a dizer que a minha intenção aqui não é condenar e muito menos demonizar a questão de se traçar metas, mas sim de se relativizar, é que o estabelecimento de metas, em alguns casos, favorece a pessoa a visualizar um caminho onde
caminhando de forma muito esparsa e difusa, uma vez estabelecendo uma gradualidade factível, acessível, possível de realização gradual, a pessoa então vai conseguindo paulatinamente conquistar os seus progressos, ok? Nesse sentido aí, nós estamos no melhor dos nossos cenários. Mas quem dera a vida fosse uma receita de bolo. Aí eu vou voltar novamente no ponto daquilo que influencia a premência da nossa cultura no modo como ela oferece para a gente mentalidades que passam a ser tratadas como exclusivas na direção do nosso próprio crescimento. E o estabelecimento de metas é uma dessas prerrogativas oferecidas pela cultura e que advém da filosofia da tecnologia, né? E que advém da filosofia do mercado de trabalho, onde negócios, burocracias, máquinas e tecnologias, elas seguem todo um norteamento metodológico para viabilizar o seu crescimento, o seu aprimoramento, o seu desenvolvimento. Mas os seres humanos, eles querem acreditar que a linha referente ao progresso e à ascensão da maturidade e do aprimoramento da habilidade humanas segue numa direção linear. Segue numa direção linear, contínua, simétrica. Como se tudo pudesse caber dentro de um escopo que possa ser pré-definido. E a grande verdade é que, dependendo do modo como então o sujeito se vincula a essa metodologia de metas, a essa metodologia, a maneira como ele se compromete, sobretudo quando ele é um proponente dessa filosofia, precisando então se fazer um exemplo da efetividade que isso pode representar e encarnar na vida de uma pessoa. Então, no curso do prazo que ele se deu para que a sua meta possa ser concretizada, ainda que de maneira paulatina, gradual, dosada em cada etapa, mas dentro daquele prazo onde ele debruçou a sua expectativa de objetivos e de meta, dependendo do modo como o sujeito se vincula com esse objetivo e com essa leitura, não são poucas vezes que eu vejo pessoas atropelando momentos, se desviando de oportunidades, se enrijecendo em relação aos imprevistos da vida, não flexibilizando determinadas alternativas inusitadas, porque, como eu disse lá no início, e eu creio que essa é uma ideia que a gente não possa abandonar, o método é fixo, porém a realidade da vida é dinâmica, o critério é rígido, porém a subjetividade humana é fluida. Portanto, frequentemente, o que eu observo na experiência prática da coisa é não encontrar um meio termo entre esses dois polos, mas é uma polarização do sujeito para uma das duas direções. Ou ele é excessivamente fluido,
ou ele é excessivamente fascista com as suas metas. Ele é fascista com as suas metas na medida em que muitos faltam aniversário, não se oportunizam saudáveis exceções, estabelecem medidas de critério extremamente exageradas por vezes. E aí, se nós formos entrar no mérito de uma investigação psicológica para tentarmos analisar o pano de fundo subjetivo que geralmente gera ocasião para esse tipo de polarização do sujeito na direção das metas e dos objetivos a qualquer custo, nossa, a gente vai aqui aventar uma gama de possibilidades imensas. Porque, por um lado, você tem pessoas que, na fuga de um complexo de inferioridade ou de rejeição, estabelece uma relação devocional com a meta como forma de chamar para si a afirmação, de provar a si mesmo e para o outro o seu próprio valor. E aí, nessa direção, o próprio sujeito se torna um outdoor pessoal da visibilidade daquela conquista, daquela plenitude, da obtenção daquela conquista, daqueles louros. Porém, a vida dela é toda sacrificada e recortada. E eu digo não necessariamente dos caprichos dispensáveis da vida, mas às vezes é a esposa que se queixa, é o marido que se queixa, são os filhos que ficam desassistidos, são familiares debilitados que não conseguem receber assistência, são amizades que ficam precárias, por vezes é a própria saúde que fica esquecida. Enfim, nós estamos, aqui trazendo uma reflexão que eu creio que quem aqui está acompanhando já esteja sendo possível notar que aquilo ao qual nós estamos querendo chamar a atenção reside em cima de exageros. Em cima de exageros. Ora, se eu puder resumir para vocês, falando aqui de maneira sintetizada, porque nessa altura do campeonato, aquilo que nós estamos refletindo aqui, poderia já levar alguém a perguntar: Felipe, tudo bem, estou começando a entender e a esboçar aqui na minha mente o quão saudável é a gente relativizar essa questão de determinar metas e objetivos como talvez a forma exclusiva considerado pela maioria, tanto de avaliar a validade ou não do ano que se passou, quanto de estabelecer um sentido para o ano que ainda está por vir. Ok, entendo que esse é uma perspectiva que não precisa ser descartada, muito menos demonizada, mas ela precisa ser relativizada. Agora, uma vez que eu relativize, ok? Entendendo até as razões que você está dando, e eu ainda daria muitas outras, mas eu confesso para vocês, meus amigos, que eu quero fazer de um tudo para que o tema dessa nossa live hoje aqui caiba apenas nessa conversa aqui. Muito embora, se por alguma razão que só a Deus pertença, de repente aqui proliferar uma troca bacana e a gente não conseguir falar tudo o que a gente gostaria, também não tem o menor problema de a gente gravar novamente na semana que vem sobre esse mesmo tema. Mas a princípio eu gostaria de tentar fazer caber aqui. Então eu sei que teriam mais coisas para a gente falar e talvez até o final do nosso horário a gente ainda fale,
Mas eu já queria, então, de repente, esboçar essa pergunta. Beleza, Felipe, vamos relativizar a meta como sendo a perspectiva em geral que as pessoas utilizam para conferir validade ao ano que se passou e estabelecer sentido para o ano que está por vir. Mas uma vez que eu estabeleça essa relativização sobre esse critério de significação da realidade, existe alguma perspectiva adicional que talvez pudesse entrar como um bom tempero para incrementar o nosso olhar? Talvez não no lugar, não como um substituto, mas como um acompanhante dessa perspectiva das metas. Eu teria uma proposta aqui para a gente pensar. Eu teria uma proposta. E a proposta que eu teria é... até antes de começar aqui, a Thay Andrade... Olá, querida Thay, uma boa noite. E antes de tudo, sobretudo, eu quero agradecer não só a sua presença, mas a sua participação. E eu já vou aqui ler o que a Thay colocou. Fiz 2 graduações completas e hoje, depois de muita terapia, vi que foi para simplesmente mostrar para minha família que era capaz. Como é bom termos metas que fazem sentido para nós. Thay, maravilhoso isso que você colocou. Inclusive, fico grato a Deus pelo modo como você também pôde produzir um significado maior sobre aquilo que você produziu, onde mesmo sendo bem-sucedida na meta que você estabeleceu, e inclusive galgando a admiração que no fundo era o pano de fundo que patrocinava o seu compromisso com a meta estabelecida, você pôde então chegar à conclusão do significado geral daquilo tudo. E a Thay aqui, ela já traz para a gente um exemplo daquilo que agora há pouco eu estava dizendo, o quanto que elementos de natureza psicológica pessoal perfazem o pano de fundo, a base que dá sustento a essa orientação de metas estabelecidas para serem cumpridas, né? Eu, inclusive, cheguei a dar o exemplo das pessoas que carregam complexos de inferioridade e de rejeição e que se utilizam, né, dessa mentalidade do estabelecimento de metas como forma de criarem referências perceptivas, tanto para ela quanto para os seus observadores, de que naquilo em que ela vai conquistando e ultrapassando essas referências, ela possa provar para si mesma e para os seus observadores o seu próprio valor, né? Então, o que a Thay ela traz aqui, traz um complemento em relação a isso, porque a grande verdade, Thay, é que o pano de fundo que coloca propulsão no modo obstinado como muitos se vinculam a determinados propósitos, tem a ver com demandas psicológicas de curto-circuito gerado, em geral, na relação do sujeito com a sua própria família ou com o modo como ele foi criado. Então, precisando dar uma resposta àquilo, as metas, elas criam um panorama de referência onde o sujeito, se utilizando de tais referências, ele pode ter feedbacks concretos da realidade, tanto para si quanto para os seus observadores,
de que ele é capaz, de que é possível e de afirmações positivas para ele equilibrar a própria autoestima, né? O fato é, e aqui também surge, né, uma outra questão e que pode aqui trazer uma grande contribuição para aprimorar a nossa reflexão, né? É o quanto que o sujeito empresta para esses objetivos um vinculamento da sua própria autoimagem, da sua própria autoestima. E essas expectativas se vinculam de uma tal forma que essas metas estabelecidas, elas se tornam um caminho perigoso demais. Graças ao bom Deus, a nossa amiga Thay pode ser bem-sucedida. Mas e aqueles que acabam não sendo, pelas razões mais diversas que a gente possa aqui enunciar, desde por causa de uma crise econômica, ou por causa da chegada de uma pandemia, ou enfim, a ocorrência de um acidente. Como fica a autoestima? Como fica a formação de compromisso inconsciente que a pessoa estabeleceu entre aquelas metas e a recuperação da sua própria autoestima? Como é que se estabelece essa relação? Como é que vai se dar esse feedback? Logo, uma vez a pessoa não conseguindo, ela acaba forjando para ela mesma uma armadilha. E a formação de dados e elementos que acabam reforçando nela perspectivas negativas. Perspectivas negativas. Portanto, o que eu quero aqui trazer, e para a gente refletir, é a relativização desse caminho. E aí aqui a Thay, ela complementa, sem falar no caminho custoso de tempo e de dinheiro. É verdade, Thay. Até porque quando a gente sai vida fora com uma pendência que nos dilacera do lado de dentro, buscando e reivindicando satisfação e apaziguamento, a gente cria formações de compromisso que nos levam a determinados esforços e sacrifícios, cujo produto final, quando a gente chega lá, consegue e alcança, a gente não tem acesso à ambrosia dos deuses, conforme a nossa imaginação propunha no início e no meio do caminho. Como que convencendo a gente que aquele sacrifício valia a pena porque você vai acessar os campos elíseos quando você chegar lá do outro lado. Mas aí a pessoa, quando chega lá do outro lado e ela não acessa os campos elíseos, e aí o que faz? Inclusive, não são poucas as pessoas com quem eu já tive contato que pelo tempo decorrido em que elas passam se submetendo ao rigor, à tensão e à ansiedade produzida pelo autoadestramento na perseguição de uma meta e de um objetivo, que pelo tempo decorrido em que a pessoa fica submetida a esse contexto, ela dá conta de moldar e condicionar a sua configuração neurocognitiva, de modo a, depois de tanto tempo, ela já não passar, a já não conseguir a ser da mesma forma. São pessoas até que têm dificuldade de descansar nas férias. São pessoas que se sentem agitadas no descanso. E aí, uma vez alcançada uma meta, elas precisam dobrar a meta. Porque a razão de vida parece ser a tensão produzida não
pela glória de se alcançar aquilo que está buscando, mas pela própria tensão mesma que é produzida na busca. Inclusive, isso é o que caracteriza muito essa geração e que inspira a gente a trazer esse tipo de reflexão. Porque hoje, com essa mentalidade, né, das metas e dos objetivos como sendo a forma de emprestar validade para o tempo que se passou e conferir sentido para o tempo que está por vir, isso vai moldando e condicionando os envolvidos nesse tipo de mentalidade a extrair muito mais satisfação para si na fase da busca do que na fase da conquista. Porque conquistar é como se ela estivesse perdendo uma razão de viver. E ter algo pelo qual perseguir é como então ela estivesse tendo sentido para existir. Portanto, hoje nós vivemos nessa filosofia que vive propugnando um objetivo para se perseguir cada vez maior. E você não pode parar, e você não tem um ponto para chegar, e você não pode descansar. Inclusive, quem vive, né, da promoção desse tipo de mentalidade, mais do que criar métodos para com isso produzir cursos, seminários, livros, né, livros digitais, cartilhas informativas e uma série de materiais que geram uma rentabilidade imensa para quem os formula. Mais do que a produção desse tipo de material, esse tipo de pessoal, eles vivem de fabricar novas metas, eles vivem de estabelecer novos objetivos, para que de uma certa forma o seu público-alvo possa estar sempre enredado, para não dizer encurralado, com algum patamar que é tão brilhante, que é tão glorioso, que é tão inefável, para além daquilo que você já alcançou. Né? Para além daquilo que você já alcançou. Que, na verdade, é isso que eu estava dizendo no início, são prerrogativas herdeiras, né? Do legado da filosofia de mercado, e tanto quanto do desdobramento da própria tecnologia. Porque assim como precisa ter um iPhone novo a cada ano, se você não estabelecer uma meta nova, então você fica enquadrado dentro de determinadas alcunhas específicas, como, por exemplo, você é uma pessoa sem ambição, você é uma pessoa sem propósito, você é uma pessoa que está estagnada na vida, você está desperdiçando sua existência. Ou seja, uma série de alcunhas depreciativas, e que na vivência grupal, né, numa conversa de botequim, numa roda de amigos, meu Deus, é vergonhoso você talvez não ter algo para pronunciar relativo a um objetivo, a uma meta. Inclusive, sobretudo no âmbito amoroso, soa mal você não ter uma colocação dessa natureza para propor. Então isso já é existente como uma exigência tácita e muitas vezes escrachada mesmo, no modo como essa atmosfera nos atravessa no nosso dia a dia, né? E aí a gente muitas vezes vai estabelecendo metas pela meta,
Muitas vezes a gente vai estabelecendo o objetivo para ter objetivo. E acaba sendo atropelado um fator precioso. E aí, ó, aqui a Thay novamente traz uma contribuição que eu acho que vai botar a gente na linha do que eu estou querendo dizer. Ela coloca aqui: não atuo nas áreas que me formei. Foram 8 anos longe dos meus interesses profissionais reais. Né? Veja como que quando a gente estabelece uma meta pela meta, um objetivo pelo objetivo, a gente não ouve a voz do coração. E a única fonte capaz de comunicar aquilo que seja a sua vocação, ouça o que eu vou dizer, não é a propaganda que os coaches, que os psicólogos, que os pastores, que os líderes, que o chefe do seu setor fazem de um determinado caminho ou de uma determinada direção como sendo a grande realização para um homem ou para uma mulher de nossa época. A fonte que vai dizer acerca da sua vocação também não é uma novela que esteja ganhando repercussão nacional de alta popularidade, não é um determinado personagem de um filme que no modo como ele se destaca e ele ganha proeminência, e essa popularidade então gera-se toda uma propaganda sobre a atividade que ele exerce. A fonte que vai comunicar acerca da sua vocação não é aquele influencer que possui uma quantidade exorbitante de seguidores e de likes e que, portanto, produz uma consagração sobre aquilo que ele faz, ainda que seja a coisa mais estúpida e trivial, mas como é consagrada pelo coletivo, então passa a ser alvo de devoção e gerando nos observadores e nos admiradores um certo frisson, eles ficam então achando que aquilo é a vocação. Não, não é. A fonte por intermédio do qual você obterá com maior propriedade a direção acerca da sua vocação provém do seu próprio coração. Então, a grande verdade é que a gente busca do lado de fora aquilo que já nasce com a gente. E como nós vivemos num mundo onde a cultura fica saturada por essa filosofia do mercado e da tecnologia, estabelecendo sobre nós uma perspectiva que carrega a pretensão de conferir validade para o que se passou e sentido para o que está por vir, estabelecendo a meta como sendo a maneira mais apropriada e proveitosa de se valer dessa existência, leva então as pessoas a estabelecerem a meta pela meta, o objetivo pelo objetivo. Conquanto que você os tenha, você já é uma pessoa alinhada com o establishment desse mundo, dessa cultura, dessa mentalidade, ainda que caminhando a milhas da vocação da sua individuação. Agora, como que eu entro em contato com a vocação do meu coração? É pelo amor de Deus, olhando para dentro. É olhando para dentro. E Felipe, mas se eu for olhar para dentro aqui, e se eu for pensar na minha vocação, minha família vai rir de mim, Felipe. Aí não vai ter jeito. E aí a gente já começa a observar uma série de obstáculos que no fundo, traduzem o fato do quanto que a gente caminha alienado ao olhar do outro. Portanto, isso também inclusive nos leva a dizer
que nós estamos numa geração que nunca foi tão metodológica, criteriosa, tecnificada nos seus comportamentos e no estabelecimento dos seus próprios parâmetros de vida. Mas, por outro lado, também nunca foram tão infelizes, vazios, angustiados. Porque uma vez estabelecendo todos esses critérios para o lado de fora, caminham de maneira divorciada com o seu próprio coração e, portanto, com a sua própria vocação. E aí aqui o meu amigo Guto, ele coloca o seguinte: a alma sempre colocando um peso excessivo na nossa vida. As opiniões dos outros também corroboram para que o caos se instale. Né? É verdade, meu amigo. Por um lado, a nossa alma, portadora de traumas e condicionamentos do passado, enxerga no critério das metas e dos objetivos uma alternativa de reconstrução do seu panorama de vida. Muito embora, uma vez não sendo elaborado esses traumas e essas pendências do passado, até como ficou aqui bem exemplificado por aquilo que a nossa amiga Thay aqui trouxe como contribuição, a gente acaba desperdiçando munição na direção de atender a prerrogativas imaginárias, mas que não possuem nenhuma relação com as reais demandas do nosso coração. Portanto, é como o Guto falou, uma alma não tratada e uma pessoa submetida ao crivo da interpretação dos outros, ela pode abraçar todas as metas e mais, inclusive realizá-las a contento. Mas, a cada vez que ela alcança e estabelece novos objetivos e metas, chegará um tempo em que ela se perceberá dentro de uma rodinha de hamster. Porque quanto mais ela conquista, mais ela fomenta o vazio dentro dela. Porque ela está seguindo um script externo, sem se conectar com as suas reais demandas internas. Né? Portanto, meus amigos, quero voltar então a um determinado ponto em que eu estava, no momento em que a nossa querida Thay aqui trouxe a sua primeira fala, e naquele momento eu decidi por bem poder ler e começar a comentar o que ela estava trazendo. Lembram daquele momento em que eu estava falando? Tá, Felipe, se nós vamos relativizar o estabelecimento de meta como sendo a perspectiva exclusiva para validação acerca daquilo que a gente já passou e para o estabelecimento de sentido para aquilo que ainda está por vir, qual é algum outro olhar ou perspectiva que possa, de maneira saudável, fazer uma boa companhia a essa perspectiva das metas? Ora, eu proporia algumas. Na esteira do que viemos aqui falando, comentando aqui as falas da Thay e do Guto, a primeira delas é, mais do que estabelecer metas conforme, né, os parâmetros daquilo que seja coletivamente enaltecido e admirado, eu creio que uma perspectiva muito pertinente, que seria bem-vinda de ser considerada, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Se o estabelecimento de metas for minimamente casado com um autoconhecimento, a probabilidade dessas metas ganharem maior efetividade por estarem alinhadas com demandas do lado de fora e as demandas internas é muito maior.
Portanto, mais do que você agora virar esse ano, de 2021 para 2022, contabilizando como você faz com o seu orçamento financeiro pessoal, e tratando de forma equivalente os seus ganhos e perdas existenciais, como se isso fosse a mesma coisa. Olha, nesse ano era para eu ter feito isso e não fiz. Esse ano era para eu ter tido aquele objetivo e eu não fiz. Era para ter aquele outro e eu não fiz. Então, olha só, para 2022 eu vou estabelecer esse e esse. Então, antes de você partir para esse racionalismo oco, estanque e desconectado com um conhecimento mais amplo da realidade, permita-se acrescentar nesse raciocínio algumas perguntas. Caramba, aquele objetivo tal eu não consegui, por quê? Por que eu não consegui? Quais foram os fatores que colaboraram para isso? Desânimo? Por que eu fiquei desanimado? Por que esse tipo de coisa, frequentemente, quando eu entro em contato, eu desanimo? E aquele outro ali que eu consegui? Olha que coisa bacana, eu consegui. Tá, eu consegui, mas o que aquilo me acrescentou? Para onde aquilo me levou? O que de pertinente relativo àquilo que eu observo do todo da minha vida aquilo acrescentou? Portanto, no estabelecimento de metas, só vai fazer sentido e de fato te levar para algum lugar plausível se isso caminhar de mãos dadas com uma abertura para um autoconhecimento. Para um autoconhecimento onde você possa perscrutar de maneira adequada o porquê daquilo que não foi e qual o sentido e a validade daquilo que foi. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, depois do autoconhecimento, uma outra perspectiva, sobretudo para aquilo que pode contribuir também para validar aquilo que passou e para produzir sentido naquilo que ainda está por vir, mais do que o estabelecimento de metas, é a disposição do olhar para ressignificar as suas experiências de forma proveitosa para o seu próprio crescimento. A grande verdade é que, entrando por esse caminho, aí a gente já vai aqui se utilizar de um viés mais filosófico, a gente vai viver para entender que tem fracassos que são ganhos e existe ganhos que são perdas. Portanto, se estabelecermos o nosso olhar apenas sob o critério de que só as nossas metas e objetivos comunicam o que seja ganho e o que seja perda, que supostamente comunicam o que tenha sido válido e o que tenha sido desperdício, meu Deus, trata-se de um empedramento desperdiçante do nosso olhar para o potencial que a situação oferece de, em podendo ser ressignificada, produzir um sentido individual para a nossa compreensão, nos levando a transcender as perdas e a otimizar os ganhos. Porque se a gente não carregar uma flexibilidade mínima no nosso olhar, que nos permita reeditar e ressignificar realidades, nós viveremos uma concretude literal massacrante da nossa própria realidade. De modo que, se a pandemia impediu você de realizar uma coisa, você é um condenado fracassado e ponto. Para imaginar. Meu Deus do céu. Mas agora para imaginar se por causa da pandemia você parou
e realmente não conseguiu levar adiante aquilo que você formulou como meta lá atrás, mas em compensação, eu observo que isso me abriu aquela alternativa e essa outra alternativa, e eu pude então, ainda que perdendo daquele lado, estabelecer esse ganho, que embora não tenha sido planejado, e muito menos era algo que fazia parte do meu grupo de aspirações acerca do futuro, é algo que, se eu for honesto comigo mesmo, eu vou entender que é positivo. Porque, meus amigos, o passado sempre vai possuir validade e o futuro sempre comunicará um sentido para quem tiver bons olhos, com flexibilidade para saudáveis e criativas definições e significações das experiências de vida. Portanto, no estabelecimento de metas e objetivos, conjugue isso com o autoconhecimento mínimo, para que a elaboração de metas e objetivos, mais do que tão somente alinhadas com aquilo que seja coletivamente enaltecido e admirado, possam estar minimamente associadas com as demandas do seu coração. E segundo, para além de qualquer meta e objetivo que você possa traçar, saiba que o seu maior trunfo não será a sua capacidade de realizá-las, porque em relação ao amanhã, por mais que possamos ter pretensões, existe uma série de variáveis que a gente não pode controlar. Portanto, isso não nos impede de estabelecermos metas e objetivos, mas urge o fato de termos um olhar flexível e disponível para ressignificar as nossas experiências de vida. Olha, eu vejo aqui que algumas pessoas foram escrevendo. A minha amiga Lucila escreve: esse ano, pela primeira vez, comprei um planner. Ter espaço para uma meta por mês me deixou desconfortável. Eu já sabia que haveria meses sem nada. Olha aí, ó. A minha amiga Lucila, ela coloca uma coisa aqui muito interessante. Ela chegou a comprar um planner para dali estabelecer as metas e objetivos. Mas só aqui na fala da Lucila, ela já expressa flexibilidade, né? E isso traz, então, portanto, um panorama positivo, né? Esse desconfortável é porque possivelmente agora com o planner ela deu mais munição para o juiz interno dela. Então isso produz desconforto, né? Porque sem planner a gente consegue driblar maior as cobranças e acusações do nosso juiz interno, mas quanto mais a gente estrutura a nossa vida e memória para a obtenção e consecução de objetivos estabelecidos, maior será a cobrança do nosso juiz interno. No entanto, a dica que eu deixo aqui para a minha amiga Lucila e para todos que com ela se identificam é: a grande questão não é o planner e não são as metas e objetivos estabelecidos, mas é o quanto você conjugue isso com um autoconhecimento, de modo que o objetivo jamais extrapole os seus limites e possa ter profunda relação com a essência das suas demandas do coração, e, por outro lado, com uma disposição do seu olhar de ressignificar tanto os ganhos quanto as perdas numa direção proveitosa para a vida.